mulherada! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Papo e Vinho Podcast. Hoje eu recebo uma doutora. Uau! Ela maravilhosa. Conheci há pouco tempo, mas assim, foi amor à primeira vista. Tem uma energia forte, que super combina com o seu sobrenome. Super fortes. Então, com vocês, doutora Tatiana Fortes. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar estar aqui. E vou deixar que tu te apresente para essa mulherada. Ai, que coisa boa estar aqui, Fabi. Eu digo a mesma coisa. Eu vi ela no Instagram, quem falando, né? É uma energia que... Eu vi você no Instagram e eu disse, eu preciso conhecer essa mulher, porque eu também achava que você é uma mulher forte de uma energia contagiante. Isso é um fato. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou Tatiana Fortes. Para quem não me conhece, eu sou advogada de famílias. Trabalho com advocacia de família, eu guio famílias. Eu oriento famílias das alegrias do altar às dificuldades do tribunal. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui. E muito mais. E muito mais. A gente vai falar de família, vai falar de vida, vai falar de amor, vai falar de energia e de encontros. E o quanto é maravilhoso esses encontros, né, Fabi? A gente se conhecer há tão pouco tempo e poder estar aqui hoje, batendo um papo, tomando um vinho. Um bom vinho, Um né? bom vinho. Um bom vinho. Que eu já tô aqui, ó, salivando. Isso. E eu já tô aqui ansiosa Mas também pra antes tomar um golinho disso, desse deixa eu vinho. agradecer meus patrocinadores. Ótica Veneza sempre comigo, né? Sempre combinando com os meus lookinhos. Bocati, obviamente, sempre na minha mesa, né? JC Soluções Hidráulicas e Elétricas. Jacir sempre me salvando. Clínica Bloom, contribuindo sempre aqui, né? Esse rostinho parecer jovem. E a Essência em Foco, que também tem uma proposta incrível. Incrível, O maravilhosa. Richard e a Amanda lá fazem um trabalho maravilhoso. Mas vamos molhar o bico, né? Vamos olhar o bico. Vamos molhar o bico. É o objetivo do Papo e Vinho, né? Eu acho que Papo sem vinho não dá, não né? dá, né? Aí eu vou ter que ler esse nome aqui, gente. Denilson me pegou uma peça aqui, eu vou ter que falar espanhol, tá? Hablas espanhol? Cavas del Artesano. Família Lalink. Vamos provar, é um Malbec, gente. O que dizer alguém que gosta de vinho, que vai gostar de qualquer vinho e que não rejeita vinho, né? Então vamos lá. Saúde. Saúde. Ao Papo e Vinho. Ao Papo e Vinho. Ao Papo e Vinho. E a Bocati. E a Bocati. Denilson maravilhoso, sempre acertando nos vinhos que manda. Ai, gente, sempre abraça meu paladar. Ou meu paladar, assim, é muito aceitativo. O meu por isso que eu estava falando aqui antes. Ou o Denilson é muito bom escolhendo. O meu é muito aceitativo. Ou então. Aprovadíssimo. Pode mandar mais, Denilson. Aprovadíssimo. Nossa, vai aquecer o nosso Papo e Vinho. A gente vai fazer um papo até acabar a garrafa. Tati, na tua experiência profissional, a gente sabe que tu é uma advogada que chega chegando, tem uma energia muito defensora realmente da mulher, né? E a gente, em conversas em off, tu já me contou parte aí da tua história, né? De como se criou essa grande advogada, né? De como essa defensora de mulheres foi construída ao longo da tua história de vida. O que tu pode compartilhar aqui com essa mulherada? Então, Fabi, essa mulher que está aqui hoje, como eu compartilho nas minhas lives e eu compartilho no meu próprio, com as minhas clientes e no meu trabalho, quando eu me formei, quando eu concluí o direito, eu concluí a faculdade e o que eu aprendi na academia,
eu entendi que não era aquilo que eu queria. Não era aquele tipo de... Eu comecei a advogar, eu comecei a levar eu tinha um escritório, eu trabalhava de sócia do meu ex-marido, hoje meu ex, na época a gente era casado, eu tinha 35 anos de idade já. Eu já era mãe, eu tinha minha filha já grande, ela já estava com 15 anos de idade, e eu, formada ali, advogada, eu não me sentia satisfeita com a forma com que eu estava advogando. Porque as minhas vivências e as minhas experiências, eu ainda não me reconhecia. Tu entende? Eu ainda não me reconhecia como uma advogada. Eu ainda não me colocava num espaço como tal. Eu só estava repetindo um padrão. Eu estava levando aquilo para o dia a dia. Eu estava sendo uma advogada previdenciarista. Eu dizia assim que eu estava me sentindo assim, eu me prostituía. Era como se eu estivesse vendendo, trocando. Ó, me dá o teu dinheiro, eu dou o meu trabalho. E aí, eu entendi que faltava algo. Eu precisava de uma identidade. Eu precisava me identificar com algo. E aí, eu comecei a estudar e buscar isso. E aí, depois que eu busquei, que eu passei pelo meu segundo processo de divórcio, eu precisei advogar em causa própria. E aí, naquele momento... E teu ex era advogado também. Era advogado também. Eita, luta de espadas. Uma luta de espadas. E nesse momento, eu estava fazendo uma formação, uma especialização com o apoio dele, com tudo, em direito previdenciário. Eu era uma advogada previdenciarista, eu só trabalhava com previdência. Mas aquilo não fazia sentido para mim. Porque eu não sentia que eu estava transformando a vida da minha família, eu não estava transformando a vida de ninguém. E eu sou uma mulher que nasci para fazer algo. Eu sentia que eu tinha algo nesse mundo que tinha que ter um propósito. Eu gosto de entender o propósito das coisas. O porquê a gente está aqui hoje, o porquê que a gente pode... O resultado desse papo e vinho. Porque a gente muda a vida de muitas pessoas quando a gente está falando aqui. E aí, quando eu passei por esse segundo processo de divórcio, eu precisava de um advogado. E só o que eu tinha ouvido até então era advocacia de famílias, divórcio. É só problema, doutora. Qualquer um faz um divórcio. Doutora, para com essa frescura de divórcio, isso aí qualquer um faz. Eu só ouvia isso. E aí eu comecei a procurar alguém para me ajudar a fazer isso. E eu ouvia, as pessoas diziam assim para mim, faz uma petição lá, é só um divórcio. Como é isso só é só um problema, é só uma audiência, isso aí vai dar barraco mesmo. Eu ouvi os colegas falando. Na própria academia a gente escutava, quando a professora apaixonada por direito de famílias falava, muitos colegas diziam, para que trabalhar em advocacia de família, sendo que a gente sabe que direito de família é só pepino. E era tudo o que a gente ouvia. E muitas vezes a gente ainda ouve isso de alguns colegas que não trabalham com isso. Por quê? Porque é lá que dá muitas brigas, é lá que dá muitos problemas, muitos BOs naquela audiência. E eu comecei a pensar, mas por que dá problema na audiência? Por que o problema é na audiência de divórcio? Qual é a raiz daquele problema? E aí eu comecei a pensar, ninguém queria me ajudar, Fabiana. Ninguém, Fábio, queria me ajudar. E aí eu comecei a ouvir. E as pessoas que poderiam me auxiliar, que estavam mais próximas a mim, diziam assim, Tati, como nós vamos te ajudar se ele também é advogado? Mesmo sabendo tudo o que estava acontecendo. Faz aí uma petição em causa própria. É simples, é só um divórcio. E aí começou a surgir algo em mim, sabe? Porque estava doendo. Estava doendo, era a minha vida. Era a minha vida, era a minha família, eram meus problemas. E para te resumir, eu tive que fazer. Eu fiz.
Aí teve a audiência. E aí eu tive que ir naquela audiência, fazer aquilo sozinha, chegar lá naquela audiência, eu tive que largar ela porque eu falo com as mãos, amadinha. Teve aquela audiência, eu tive que entrar naquela audiência preparada para o embate com a pessoa que tu ainda está sofrendo, eu ainda passando por um processo de luto, né? Passando por aquele processo de luto, o juiz, ele e eu, tendo que resolver ali naquela audiência de conciliação, resolver uma vida de 12 anos, partilha de bens, porque ele não quis negociar antes, porque ele disse, já que tu quer o divórcio, vai ser na frente do juiz, porque a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, é assim que ela acontece. Vamos para frente do juiz, vai ser litigioso. Um advogado, ele poderia ter feito um acordo amigável comigo. E ele não quis, porque ele achou que eu não iria até o final. Entendi. Aí estamos falando de tudo que eu falo nas minhas redes sociais. E aí eu fui, e a audiência foi horrível para mim. Eu dependi do juiz olhar, uma mulher advogada com 39 anos, uma filha de 3 meses em casa. Assim, tu tava de 3, não, ela ali, já né? tava, não, na verdade eu me separei com 3, ela já tava com 8 meses, já fazia um tempo, porque eu fiquei na luta esperando ele assinar um acordo, eu fiquei lutando na tentativa que ele assinasse, e aí eu fiquei pedindo, e ele forte, porque o homem, ele se sente muito fortalecido. E aí, quando encerrou aquele acordo, que eu saí de lá, Fábio, mudou algo em mim. Eu disse, não é só uma audiência. Eu saí acabada de lá. Eu disse, isso aqui que eu passei hoje foi violência. Eu sofri violência. E se eu passei por isso e sou advogada... Imagina quem não tem conhecimento. Imagina quem não tem conhecimento e mais... Imagina as mulheres que não têm estudo. Imagina quantas mulheres sequer elas chegam até o tribunal. Quantas mulheres não têm coragem porque elas têm medo. Porque o companheiro diz assim, se tu for, porque elas escutam isso. Tem mulheres que escutam assim, eu não vou mais pagar pensão. É só quando tu for no juiz. Ou tu aceita a metade, ou senão tu só vai receber na frente do juiz. Elas, de medo de ir no juiz, elas pegam a metade. E aí eu disse, não, eu saí de lá, eu parei na frente do fórum e eu disse, nunca mais eu vou passar por isso. Eu sempre conto uma história. Tu assistiu o filme E o Vento Levou? Uhum. Tem aquela cena da Scarlett O'Hara, que ela diz assim, eu nunca mais passarei fome. É aquela cena. Eu saí lá fora e disse... Ui, arrepiei aqui. Eu também. Eu sempre conto porque essa é a minha... isso é o que eu vivi. Eu disse, eu nunca mais vou passar por isso. E eu hei de lutar pelas mulheres que passam por essa mesma situação que eu vivi hoje. Mas eu pensei que eu não ia ter capacidade. E aí eu continuei trabalhando e eu comecei a dar a volta por cima, Fábio. Eu comecei a trabalhar e automaticamente mulheres que estavam passando por divórcio e eu não vou mais advogar em previdenciário. Eu não terminei a minha especialização. Eu tive que pagar e não fui concluir, eu não fiz o trabalho de conclusão. Eu tô até hoje lá faltando o meu trabalho de conclusão, porque aquilo não fazia mais sentido para mim. E aí aí automaticamente começou só a me procurar mulher para fazer divórcio. E um dia eu disse pro meu... O universo agindo eu disse pro meu ex-sócio assim, o que tá acontecendo? Tá vindo tanto divórcio. Ele vinha assim, mas você não tá percebendo? As mulheres, elas estão se espelhando em você. Uhum. Porque eu não anunciava, era uma época que não tinha Instagram. Eu tô falando de 2013,
13. Era Facebook? Nós tínhamos Orkut, quase. Ih, acho que era Orkut. Eu acho que era Orkut, não tinha assim... Mas era uma página social, não tinha esse cunho profissional. Não tinha esse cunho profissional. Mas na cidade começou... Eu disse, mas se eu tô conseguindo isso aqui... Aí, eu tinha um histórico de violência doméstica em casa. Eu pensei assim, não, peraí. A raiz é mais embaixo. Aí eu comecei a fazer mentorias. E aí a importância da gente reconhecer que a gente precisa curar os nossos problemas, curar as nossas feridas, as nossas dores, porque eu precisei buscar... Eu precisei buscar terapia, eu já fazia terapia. Eu quis entender assim que eu queria perdoar o que tinha acontecido. Isso é muito importante. Eu queria perdoar, porque eu estava num processo de muita raiva, eu estava num processo de muito ódio, porque eu precisava, assim, eu queria entender, assim, que eu não queria ficar, Fábio, daí eu entrei numa outra fase, que eu não queria fazer só um processo de divórcio. Porque quando eu divorciei, eu entendi que teve um outro processo depois, o processo da cura. O processo da cura da Tatiana. Quem eu sou divorciada? Cara, e esse é um momento divino. Quem eu sou divorciada, Fábio? Porque a gente passa, né? Tu tava contando a tua história ali, né? Eram 12 anos de casamento. Eu também tive 12 anos de casamento. Por melhor ou pior que tenham sido esses 12 anos... São 12 anos pensando em duas cabeças, né? Planejando, sonhando, sim, construindo, enfim. Então, quando há esse divórcio, além, obviamente, da dor da separação, da culpa, da raiva, enfim, né? Todos os sentimentos que envolvem ali um processo de divórcio, existe uma perda de identidade, né? E agora, quem sou eu na fila do pão? Será que aquele sonho que eu estava a caminho de realizar, será que eu ainda sonho aquilo sozinha? Será que faz sentido para mim? Será que trocar o carro, fazer a viagem, trocar de cidade, fazer mais um filho, enfim, né, fazer a mudança de carreira ou não, será que tudo isso ainda continua sendo meus sonhos ou não são mais? E é um grande momento de autodescoberta, né, porque existe um pedaço daquela mulher de quando ela ainda, antes desse relacionamento, que habita algum lugar ali dentro, mas que eram sonhos de uma mulher ainda imatura, né? Depois desse período de relacionamento, não importa que seja 5 anos, 10 anos, 20 anos, enfim, há uma maturidade, né? Uma mudança de valores, de princípios, de pensamentos, enfim. Mas somado a isso, tu está solo de novo, né? Talvez antes desse relacionamento, tu fosse solteira sem filhos. Nesse momento, muitas mulheres, né, foi o nosso caso, estávamos solteiras, maduras, mas com filhos. E aí? Quais são os sonhos que se encaixam aqui? Beleza, minha vida funcionava bem ou mal, estava funcionando assim. E agora? Como é que eu faço? Quem é que vai ser minha rede de apoio? Continua mesmo? Opa, não, eu perdi. Né? Será que a família do marido vai me ajudar? Não vai me ajudar? Será que a minha família vai se sobrecarregar? Vai me apoiar? Não vai me apoiar? Então, não é só um divórcio. Existe uma mudança completa da vida. Tanto de status, né? Mas principalmente é um turbilhão de emoções, de sentimentos, de incertezas e de liberdade. De liberdade. E o que fazer dessa liberdade? E o que fazer com essa tal liberdade? Tem até um pagode. Tem até um pagode. Fábio, exatamente isso. O que eu faço com isso? Agora eu estou... É como eu escrevi um e-book. Eu divorciei e agora? O que eu faço com isso? O que eu faço com esta raiva? O que eu faço com as expectativas? O que eu faço com esse sonho? O que eu faço com esses frustrações? Filhos? O que eu faço com esses filhos? O que eu faço com essa incapacidade desse pai que não tem capacidade de paternar? O que eu faço para dar conta financeiramente?
O que eu faço para dar conta de uma família que você não tem, que muitas vezes a gente não tem uma rede de apoio. O que eu faço com aqueles amigos que tu perdeu. Porque tu perde. Existe uma perda, existe um processo de divórcio. Tem que é algo que ninguém tem um mensura, autor, né? eu trago um autor que, para mim, eu estudo ele nos meus processos, nas minhas mentorias, que é Paul Bonaman. Ele traz, assim, as fases do luto. Eu trago uma outra fase, um outro tipo de luto no divórcio, que é nos meus... É tão parecido quanto, né, as fases do divórcio, as fases jurídicas. E aí a gente fala da fase dos documentos lá, e a gente fala nessa fase, nesse divórcio da sociedade, entende? E esse divórcio da sociedade, você perde amigos, sabe? Sim. Ele fala isso nas obras dele, é um escritor bem antigo, já uma obra antiga, e ele fala, você separa dos amigos, os amigos ficam assim, mas eu não sei, os amigos ficaram na época, mas eu não sei se eu fico a favor da Tati, se eu fico a favor dele, se eu fico a favor de quem. E é assim para todo mundo. E aí, então, eu pensei assim, e agora? O que eu faço? Eu divorciei, e agora? O que eu faço agora? Aí eu tinha uma casa para administrar, eu tinha um imóvel para resolver, eu tinha contas para acertar, eu tinha que dar conta de tudo aquilo. Mas eu tinha que primeiro fazer isso, eu tinha que dar conta também da vida dele. Então, eram passos, era muita coisa para uma mulher fazer. Aí, por isso que eu tenho a minha mentoria hoje, que se chama Plano de Fuga. Então, tudo isso começou a fazer sentido, tudo isso que eu vivenciei, tudo isso que eu tinha para organizar e que eu senti que era difícil de administrar, eu comecei a pensar, mas se eu tô passando e para mim é difícil, imagina essas mulheres. Mas daí, quando elas começavam a chegar, eu dizia assim, não é só divorciar. Eu não vou resolver o problema da Maria. Aí, o que eu comecei a pensar? Com o conhecimento que eu tenho, jurídico, eu não vou resolver. Eu não ia resolver, Fábio. Porque eu precisava de mais conhecimento. Aí, eu fui buscar terapia, mentoria. Aí, nas mentorias, ela disse, não, tu precisa fazer uma formação em coaching. Porque tu precisa fazer perguntas. Fui fazer uma formação em coaching. Aí, em formação em coaching, eu descobri... Aí, eu fui fazer uma constelação para mim. Aí, eu descobri, não, eu quero fazer esse negócio porque eu quero aplicar a constelação, não aplicar a constelação em si, mas eu quero entender para poder... Esses processos, para poder levar isso para as minhas clientes. Aí, eu fui fazer uma formação. Não fiz para aplicar a constelação, mas eu tenho os bonecos. Aí, quando a minha cliente começa lá, eu digo, não, entenda aqui, vamos lá, vamos entender o teu processo. Só para ela olhar, para ela começar, é isso mesmo. Aí, eu comecei, não, mas eu ainda tenho alguma coisa que eu não estou entendendo. Como eu ajudo ela a mediar esse conflito para nós fazer um divórcio? Lembra que eu falei que ele não quis fazer amigável, que nós podíamos ter resolvido? Como eu posso resolver para esse casal não precisar ir para o fórum? Para não precisar passar aquela dor que eu passei. Porque o litígio eu não quero que ela desgastante. sofra. Eu não quero que ela vá lá na frente do juiz. Elas não querem. Eu vou fazer mediação de conflitos. Fui fazer formação nisso. Aí eu pensei, mas e com as crianças? Como que a gente pode trabalhar as crianças? Aí fui fazer mediação de círculos da paz. Para como a gente podia, né? Fui fazer outros cursos. Tá, mas e como é que eu posso trabalhar um pouquinho melhor isso? Vamos fazer PNL? Vamos fazer PNL? Vamos, porque daí eu consigo ajustar melhor ainda esses acordos, ajustar melhor, ser mais, sabe, aquela influenciar melhor ali, trabalhar melhor. E eu fui indo, Fábio. Então, eu fui buscando outras formas de levar menos... Por quê? Porque o direito, eu já tinha formação. E continuei me atualizando na advocacia, fui buscar nas áreas da advocacia, eu fui daí no meio de tudo isso. Lembra que eu falei da violência? Eu pensei assim, essas mulheres são violentadas.
Eu fui violentada. Eu conheço essa dor. Eu conheço essa dor. Elas não sabem. Não, tem psicólogas, médicas, dentistas, não é a mulher lá do bairro que todo mundo fala, mulher sem conhecimento que... Não. Essas mulheres têm que saber que eu tô trabalhando com isso. Aí eu comecei a fazer palestras. Aí eu comecei a ir lá, bater na porta das escolas. Oi, eu sou Tatiana Fortes, Tudo eu bom? sou advogada, tudo bem? Eu trabalho com isso, faço palestra. Tati, nós precisamos disso. É isso que nós precisamos. Eu tô aqui, eu fiz uma formação também em coach, eu posso fazer coisas, eu trago aqui. Aí eu comecei a ir nas formações, nas escolas para professoras, e eu comecei a levar instrução e conhecimento nas escolas. Eu comecei a levar instrução e conhecimento para os bairros. Eu comecei a levar informação, esse tipo de informação, e mostrar para as pessoas que elas podiam mais. Eu comecei a levar, a desmistificar. Eu comecei a falar de violência, eu comecei também a me instruir cada vez mais, a me reconhecer como uma cidadã do mundo, Fábio. Aí eu comecei a entender o tipo de violência que tinha acontecido comigo desde criança, eu comecei a entender o que tinha acontecido no meu mundo. Aí eu voltei, eu fazendo aquelas terapias, comecei a entender o propósito do meu trabalho. Eu comecei a levar aquilo começou a fazer sentido dentro do meu trabalho. Aquelas mulheres que começaram a consultar comigo, eu comecei a organizar a vida delas. Não, tu já tá com... Elas me buscavam... Sabe quando você escuta assim, ó? Quando a pessoa pensa em separar, é porque ela já tem um problema. Uhum. E aí ela tem dificuldade, às vezes, de buscar uma advogada. E muitas vezes elas me buscavam. É que, Tati, assim, ó, eu não sei se é a hora de separar. Então, vamos ver o que tem para resolver. O que pode ser feito ainda por essa relação? O que pode ser feito? Esse é o meu propósito. Por quê? Porque se eu tivesse enxergado isso, lá quando eu... Sabe quando dava aquele clique, assim... Se eu tivesse me organizado, eu não passava dificuldade, eu não precisava ter ido para frente daquele juiz. Mas foi bom que eu fui, porque eu precisava ter passado por aquilo, porque senão hoje eu não era a pessoa que eu sou. Então, aí quando ela chega e me diz isso, quando eu consegui fazer isso a primeira vez, Fábio, quando a primeira vez uma mulher chegou para mim e disse que ela tinha um problema, e eu consegui mostrar para ela, você tem um problema, mas dá tempo. E quando eu consegui fazer com que ela começasse a organizar a vida dela. Você tem um problema, mas você pode melhorar, você pode buscar. Começa por aqui, por ali. Primeiro te organiza financeiramente. Eu sempre digo assim, ó, para de bancar a louca, querer sair por aí separando, porque decidiu que hoje é o dia de separar. Não, não é o dia de separar. Aí eu queria... Organiza. Eu queria entender uma outra coisa. Sabe, já ouviu, né? Ai, mulher vai lá, denuncia e depois tira a medida. Como é fácil criticar, né? E eu queria entender isso. Aí um dia eu estava dando palestra. Eu dava palestra, assim, eu fazia palestra no município lá, na minha cidade, que eu sou de Palmeira das Missões. E eu comecei a dar palestra. E um dia eu disse para as gurias, eu não vou mais dar palestra assim. Não tá mais fazendo sentido para mim. O que é violência, o que é isso, vai lá, diz que 180, denuncie. Não vou mais dar palestra assim. Como assim tu não vai dar mais palestra assim? Não tô mais aceitando. Porque não é esse o meu objetivo. Vocês podem continuar. Por quê? Porque não basta a pessoa saber o que é a violência. Mas, para mim, Tatiana, ensinar. Eu quero que ela entenda o porquê que ela se permite aquilo. Maravilhoso. E é isso que eu tenho trabalhado hoje, Fábio. Eu tenho feito lives, eu fiz uma semana de lives e eu ainda tenho uma que falta lá, que já está pronta lá, o roteiro dela, que é mostrar
O porquê que nós nos submetemos a relacionamentos tóxicos. O que me fez eu me submeter, porque a culpa não era dele. Uhum. A culpa não era dele. Ele tem uma escolha? Sim, ele tem a parte que é dele. Mas tu tava ali, né? Eu tava disponível. Uhum. Eu disse, venha, meu amor, que eu tô aqui, eu te quero. Pode me pisar que eu tô aqui. Eu tô aqui, venha, eu tô preparada pra te receber. Pisa, diga, xinga, faz o que tu quiser, manipula, mente, eu te aceito. Eu sinto a minha intuição, mas eu não quero ouvir. Vai lá, manda, mente, faz tudo o que tu quiser que eu aceito. Eu tô aqui disponível. Mas a culpa não era, eu queria entender, porque aí eu e a minha mania de querer entender tudo, né? Por quê? Porque eu queria entender por que dentro da minha casa tinha sido daquele jeito. Por que eu tinha escolhido me casar na primeira vez, os motivos... Eu quis entender isso. Por que eu quis me casar na primeira vez? Por que eu quis entrar num segundo relacionamento? E tem mais. O porquê que depois eu escolhi entrar num terceiro relacionamento. Porque quando eu estava num terceiro... Deu mais um clique. Eu estava quase casando. Mas eu não... Quando eu quase cheguei no casamento, eu pensei, eu não estou curada. Eu não estou curada. E a culpa não é dele. Ele não tem... Eu não tenho o direito de casar com essa pessoa. Tu sabe, Tati, que isso é algo... te ouvindo falar, assim, eu tô pensando nos meus processos, né? Então, isso foi algo que eu acabei sendo, de certa forma, cruel comigo mesma. Essa parte de ter raiva do ex-marido, enfim, eu nunca tive. Sempre foi uma linha de raciocínio minha dizendo, eu sou parte disso. Né? Ah, então, eu tive raiva. Odiei. Tá bom. Eu odiei. Tá tudo certo. Não. Foi tão decepcionante pra mim a traição que eu acho que a raiva nem veio. Foi tão triste entender todos esses processos, o que levaram a uma traição, ao nosso divórcio, enfim, que eu não cheguei a ter raiva do ato em si, né? Mas, sim, eu fui muito cruel olhando pra mim na parte que me cabia de culpa. Quem escolheu esse marido? Eu. Quem escolheu pra ser pai do meu filho? Eu. E agora sou eu que vou ter que arcar com um filho emocionalmente abalado por uma escolha que eu fiz mal feita. Então, neste processo, eu fui muito cruel comigo. Então, entendendo... mas, cara, tu ganha a vida lendo pessoas, né? Eu atendo muito casais que estão em processo de litígio ou estão quase... se divorciando, enfim, e justamente esse também é o meu trabalho, né? É fazer esses casais entender se tem como salvar essa relação, se há um interesse mútuo de salvar essa relação, ou se realmente já não já não há o que ser salvo, como conduzir de uma forma harmoniosa esse fim, né? Para que não haja brigas, enfim, e principalmente pensando nos casais que têm filhos, né? Sim. O quanto... todo esse processo pode ser tranquilo para a criança, né? Não precisa ser uma guerra, uma carnificina. Pode ser harmonioso. Os adultos se entendem com suas dores dentro, né? Para que o processo de divórcio para as crianças seja mais tranquilo, né? Então, neste processo, eu acabei sendo muito cruel comigo. Porra, Fabielle. Tu trabalha com casais. Tu ajuda os casais a enxergar os BO e resolver. Tu lê pessoas o tempo inteiro. Tu palestra para pessoas e tu lê o campo de todas aquelas pessoas
e fala o que elas estão precisando ouvir naquele momento. E quem tava dormindo do teu lado, tu não viu? Tu não leu? Aí quando tu perguntou pra ele se ele estava te traindo, ele te disse, imagina, claro que não. Eu estou confuso com a minha cabeça de cima, jamais vou botar a cabeça de baixo em jogo. Eu fui perguntar pras cartas. E as cartas me disseram, aham, Eles imaginam, não sei mais ler carta. Não sei mais ler carta. Eu fui jogar, fui perguntar pro Búzio, e aí galera, alô Ifá, estou sendo traída? Aham. Você quer a resposta em português, inglês ou em iorubá? E eu perguntava pra ele de novo, amor de minha vida, me diga, algo que ser salvo nessa relação, você está me traindo? Não. Como é que eu vou acreditar nas cartas? Ou no Búzio, que é um oráculo, que... Tu acredita nele? Como é que eu... Não, gente, é um peso... É meu marido. São quase 13 anos junto. Nós nos conhecemos desde os meus 13 anos. Então, antes de ser namorado, novo marido, éramos amigos. Então, é uma vida inteira. E não tinha motivo nenhum pra me mentir. Ele me conhece. Ele poderia me dizer, olha, falhei. Dei uma escorregada, desculpa. Tudo podia ser... Perdoa aí, vai. Tudo podia ser conversado de uma forma diferente, né? Então, ao mesmo tempo que, sim, ele foi muito desleal, e aí, pra mim, isso é o que pesa, né? A deslealdade, não a traição. Mas eu fui desleal comigo. Porque eu não acreditei no que eu sou. Mãe de santo, oraculista, leitora de campos, terapeuta de casais. Então... eu fui desleal comigo, então a deslealdade houve sim por parte dele comigo? Sim, mas eu fui muito mais desleal comigo mesma nesse processo todo. Então, a cura do divórcio não foi a cura de uma relação com ele ou do que ele me fez, e sim do que eu fiz comigo mesma, do que eu duvidei, do que eu botei em xeque sobre... as minhas capacidades, o meu intelecto, a minha espiritualidade, enfim, tudo que eu sou. Toda a mulher em toda a complexidade que eu sou. Entende? Então, isso que tu estava falando, né? Que tu chegou lá na frente do juiz e te sentiu exposta, lesada, dizendo... gente, eu que entendo disso, tô aqui meio perdida, né? Tomando ondada na cabeça... eu também me senti assim. Eu dizendo, gente, eu ajudo pessoas, casais, enfim, tal, a resolver todos os seus dilemas. E eu nem vi que eu tava num dilema. Né? Então, como tudo isso foi muito importante para eu entender muito mais profundamente sobre quem eu sou. Isso é fantástico. Só que por que tem que doer? Eu fiz essa pergunta... por que tem que doer? Eu fiz essa pergunta lá no terreiro, né? Um dia enquisilada lá, chorando no buraco. Qual foi a resposta? E aí eu pedi pra uma Maria Navalha, eu disse... por quê? O que eu fiz? Né? Eu entendo que tudo que acontece na minha vida, o meu campo atrai, né? Então, por que eu escolhi isso, né? Por que a gente tem que ir no fundo do poço merecendo pra isso? Doer. E ela me deu uma resposta incrível. E que tu trouxe esse pensamento antes. Ela me disse, porque até então, minha filha, a tua vida sempre foi fácil. Tu não tinha uma grande dor ou uma grande superação para conhecer a tua grandiosidade. Agora tu tem. E eu... tá, obrigada. Vou te contar o próximo passo. Vou te contar, então, fecha com o que eu ia te falar agora. Aí, eu estava nesse processo de cura, porque, assim, não foi fácil. Eu tomei a decisão porque eu também não ia superar traição, mentira, farsas e tudo que eu tinha que superar naquele momento. E aí, eu cheguei na terapia e eu dizia pra ela assim, eu vou morrer. Como é que eu vou dar conta de tudo isso? Eu não vou dar conta. Eu acabei de me divorciar pela segunda vez.
Eu sou uma advogada em construção, porque faziam... Imagina, eu estava começando uma advocacia. Tu iniciar uma carreira na advocacia não é fácil. Eu era sócia do meu marido, até então, do sócio dele, e eu era uma sombra. Eu não me considerava, eu não tinha uma identidade de advogada naquele momento. Eu era uma advogada previdenciarista porque ele me disse que era o que dava dinheiro. Eu não tinha uma identidade, eu não era Tatiana Fortes, advogada de famílias. Hoje, até a minha neta diz. A minha avó é Tatiana Fortes, advogada de famílias. Tem 4 anos de idade. Então, hoje eu tenho uma identidade como advogada, né? Mas na época eu não tinha. Eu era a esposa do fulano. Eu era a Tatiana, esposa do fulano advogado. Aí eu cheguei lá e eu disse pra ela, eu fazia assim, eu vou morrer, tá doendo. Quem é que vai querer contratar uma... Olha só o que tu falou agora, antes. Ex-mulher. Uma advogada com 2 divórcios, olha a minha percepção. Com 2 divórcios, 2 filhas de 2 casamentos diferentes. Olha a riqueza dessa experiência de vida. Olha a riqueza disso. Mas olha o quanto eu estava me maltratando, Fábio. E a gente é cruel com a gente, né? Olha o quanto eu estava me maltratando. Isso foi antes de eu entender que eu sou. E ela dizia... Mas aí eu não me dei conta. Eu não me dei conta que até casada me queriam. A gente não se dá conta disso. Uhum. Aí era a minha luta. Quando eu entendi que eu ia ter que lutar com essas vulnerabilidades, eu trouxe para fora isso. Aí, quando eu descobri eu me divorciei e agora, o que eu vou fazer? Eu me divorciei e agora, o que eu faço com isso? 10 meses depois, eu decidi que eu ia sair pela primeira vez. E aí é que foi que eu descobri a mulher. 10 meses depois de divorciada que tu saiu? Divorciada. Por isso que eu pergunto pra você. Ai, gente, eu tô bem piriguete. Sim. Aí, 10 meses depois, eu decidi que eu ia sair pela primeira vez. E aí, eu abro o meu roupeiro. Quem eu sou? Ah, eu tive isso também. Quem eu comentei eu com a sou? minha mãe. Chamei minha filha. Mãe, eu só tenho roupa de mãe. Foi o que eu disse. Aham. A minha filha tinha 18 anos. A minha outra pequenininha ali, com quase 1 aninho. Eu disse, Isa, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, ela vai assistir esse vídeo, eu vou dizer, ela vai entender, ela vai lembrar. Me ajuda, eu não sei que roupa eu saio. Eu só tenho roupa de mãe ou de advogada. Uhum. E quem que eu sou? Eu não sei quem que eu sou. Uhum. Que tipo de mulher que eu sou? Agora divorciada, ela, mãe, tu é a mesma pessoa. Eu disse, mas que mulher que eu sou? Exatamente. Que mulher que eu sou? Eu não sei quem eu sou. Eu não sei que mulher que eu sou. Eu nem sei se eu sou capaz de sair do jeito que eu vou sair hoje. Então, olha só. Eu nem sabia se eu sabia sair, mulher. Eu não sabia que músicas eu escutava. Eu não sabia que músicas eu ia ouvir. Eu não sabia que tipo de... O que eu podia falar, eu não sabia. Então, assim, é muito aí que eu comecei a pensar. Aí, sabe o que eu comecei a dizer? Eu sou uma mulher, eu sou 2 divórcios. 2 divórcios e viva, e 2 maravilhosa. Filhas. Aí depois, eu não passei a não ter vergonha disso mais. Eu passei a não ter vergonha. Eu decidi que eu não ia ter vergonha. E quando eu comecei a contar que eu tinha passado por isso, clientes começaram a vir. Uhum. E aí que eu comecei a trabalhar dessa forma, Fábio. Então isso é incrível, o quanto poder... Quando eu falo isso, tanto nas minhas redes, quanto para as minhas mentoradas, quanto para as minhas clientes de divórcio... que quando a gente consegue expor a nossa vulnerabilidade e quando a gente consegue enfrentar com força, com determinação, quando a gente combate isso com coragem mesmo, porque ali você tem que encarar a tua vulnerabilidade, porque ninguém vai fazer isso por você. Uhum. Quando você foi lá e disse, conta aí pra mim, porque... Mas eu tive lá embaixo, no fundo do poço. Uhum.
Eu tinha vontade de... Eu saía na rua, assim, ó, de óculos escuro. Porque eu pensava que tava todo mundo olhando pra mim. Cara, as pessoas não estão nem aí se tu é divorciado uma vez, 2 vezes, 3 vezes. As pessoas não querem nem saber. Elas estão louco, assim, ó. Mais um que divorciou, então gente já tá cheio de gente olhando pro cara. Sabe? É bem assim. Mas eu lembro a primeira vez, a gente estava divorciado ainda só de corpos, assim, ainda não... No papel. Não no papel. E aí a gente foi, eu, meus pais e meu filho, almoçar num restaurante, num domingo. E aí encontramos no restaurante com um grande amigo do meu ex-marido. E aí, um queridão, e veio conversar com a gente, total. E já conhecia meus pais, né? Então conversamos, total. E ele me disse, ai, teu marido, tá onde, né? Gente, me deu uma tela azul. E assim, foram, sei lá, milésimos de segundo, mas eu internamente pensei, e agora? O que eu respondo? Meu Deus. E agora, eu já digo que eu tô divorciada? Eu não digo. Ele vai me perguntar, mas o que aconteceu? Eu conto ou não conto? Mas o Antônio tá aqui. O Antônio ainda não sabe a verdade. E agora? Né? E aí eu disse pra ele, ele tá na mãe dele. Né? E era uma resposta tão simples, porque ele não tava perguntando se eu tava casada ainda, se eu não tava casada. Era simplesmente uma pergunta, onde ele está? Né, pra gente. Mas aquilo me trouxe um rebuliço, assim. E aí, a minha mãe, na sequência, me disse, por que tu não falou a verdade? Não sei o que eu disse. Mas mãe, eu falei a verdade. Ele está na casa da mãe dele. Foi só essa pergunta, né? E minha mãe, iradíssima ali naquele momento, né? Mas como o cotidiano, né, vai nos trazendo soluções, respostas, que tu vai ter que ir lidando com aquilo, tu não estava pronta para aquilo. Não. Tu nunca, assim, ó, tu demora muito a ficar pronta. Tu demora muito, porque é muito difícil tu voltar, tu criar uma vida depois daquilo. Porque tu demora muito a ir aceitando aquela nova realidade. Tu tem que aceitar aquela realidade. Então, minha sogra não é ex-sogra. Meu cunhado não é ex-cunhado. Tu tem que... É todo um novo download cerebral que demora. Tu sabe, tem um livro que eu li, não sei se tu já leu, é Ame a Realidade. Eu não vou lembrar o nome da autora agora, porque eu tenho uma amnésia recente, assim, às vezes eu esqueço o nome. Ame a Realidade. Eu adorei aquele livro. Aquele livro foi assim, no meu processo todo de desenvolvimento, ele foi uma chave. Tu tem que amar aquilo que você está vivendo, tu tem que aceitar aquele momento que você está vivendo, sabe? E o difícil pra gente, o que demora a gente aceitar esses processos, e é o que eu digo pras minhas clientes, e é o que elas amam hoje, porque quando elas chegam assim, principalmente quando elas, hoje chega, deu, acabou, hoje é o dia D, é o dia da mala, é o dia que o cara vai embora e fecha a porta. Primeira coisa, é o pior dia, é o dia mais difícil. Porque aquilo concretiza, né? Concretiza, vai ter que contar pro filho. É palpável. Vai ter que contar pro filho, ou já conversaram, ou já tiveram, e eu ajudo todo esse processo a ter conversas difíceis. Por quê? Porque tem que contar, não pode... Tem o choque, tem tudo essa evolução. E a primeira coisa é você ter que aceitar o porquê que você tomou aquela decisão. Então, o tempo todo tu vai ter que aceitar, cara, essa é a minha realidade. O porquê que eu tomei essa decisão? Então, você tem que, como você falou no gatilhos, né? Tu vai ter que ter gatilhos. Tu vai ter que arrumar um gatilho que faça você aceitar essa realidade e para que isso não te traga dor e sofrimento. Toda vez que você tiver que lembrar que o fulano não mora mais na casa, você tem que lembrar o porquê que ele não tá mais ali. Entende? Mas isso não é fácil. Não. Isso é doloroso. Gente, só que se a gente começar isso antes, que é o que eu ajudo, que eu auxilio, custa muito menos, eu vou te dizer assim, gasta muito menos em terapia, porque é um processo que sozinho, terapia e outras terapias, porque eu indico para minhas clientes, eu acho que é assim que a gente não consegue sozinha. Não é pesado? Não, ninguém deveria passar por isso sozinha. Eu tentei,
Eu tentei passar por isso também. sozinha. Tentei, mas não é possível. Tu sabe que... Te custa muito mais caro. Te custa muito mais caro. E quase me custou a vida, Fábio. Então, assim, ó, não aconselho ninguém. Eu tentei fugir da terapia, porque assim, as pessoas são muito cruéis e às vezes as próprias pessoas da família são cruéis. Tem muitas mulheres que sofrem com a crueldade da família. Eu acompanho mulheres, assim, que passam pela violência familiar mesmo, com a violência familiar. Então, assim, as tuas ouvintes, as pessoas que estão acompanhando, quem passa por isso, assim, ó, busquem ajuda, busquem terapias. Não adianta achar que o problema da amiga é o mesmo problema teu, porque não é. Pode usar o mesmo sapato, mas ele vai apertar em dedos diferentes, né? Eu sempre falo, o que aconteceu com a tua amiga é da tua amiga, deixa com ela, não leva para casa, porque não é teu. Não é teu. O que tá no Google não é teu. O que eu trabalho, Fábio, é assim, ó, meu trabalho, ele é assim, ó, é o teu modelo. Como é que eu digo? É personalizado. Porque cada caso é um caso. Cada Tatiana, cada Fabielle, cada uma de nós tem uma família. Umas têm um filho, outras têm uma tem um filho de 4 anos, uma tem de 11, outra tem de 12, uma tem um filho em escola particular, outra tem uma escola pública. Cada um é de um jeito, uma foi traída, a outra resolveu que quer morar em Londres e não quer mais aquele cara. Um é amigável, o outro não é. Então, assim, não tem como comparar. E mesmo assim, né? Tu que teve a experiência de 2 divórcios, um divórcio é diferente do outro também, muito diferente do outro. São momentos diferentes da tua vida. Muito são diferente. Situações, né? Complexidades aí diferentes. Muito diferente. Hoje, assim, eu vou te dizer... dói do mesmo jeito. Te deixa... Marca a vida da gente. O que eu digo sempre, Fábio, é que a gente deveria ter muita responsabilidade quando a gente entra num relacionamento. Mas todo mundo a gente casa leva, só no... A gente leva, assim, ó, o que acontece na vida da gente? E eu ensino isso para minhas filhas. A gente entra muito fácil numa relação de namoro. A gente acha assim, ó, só vou ali namorar e tá tudo bem. As Nem vai dar em pessoas dizem nada. assim, ó, só tô namorando. Mas tu só tá namorando uma pessoa que vai fazer parte da tua história para todo o sempre. Uhum. Independente de você ficar com ele 1 ano, 2 anos, 3 anos e me dizer assim, ó, não é união estável, isso aqui é um namoro, você vai contar para sempre que o Pedro fez parte da tua história. E esse Pedro, ele vai deixar marcas na tua vida. Uhum. Então, a gente tem que ser responsável, a gente tem que analisar as pessoas que estão entrando na nossa vida. E quando eu falo em analisar, é justamente isso. Aí que vem o trabalho que eu falo para você, que eu decidi por que eu não queria mais só palestrar falando que tipo de violência é. Eu tenho que entender, mas qual é o tipo, por que ele se comporta assim? Por que ele não quer que eu use essa roupa? Por que ele me poda? Por que ele não quer que eu vá lá na Fabielle fazer um podcast? Por que eu não posso ir no Papo e Vinho tomar porque é de noite? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso mais andar com as minhas amigas? Por que ele me quer exclusividade? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu tô me sentindo sozinha nesse relacionamento? Então, entende? Porque quando a gente fala em violência, as pessoas entendem, tomou um tapa na cara. Não é. Mas não é. É muito antes disso, né? Tapa na cara ela vai tomar quando já a violência já ficou... Ela casou e quando ela for traída, ela não se dá conta. Porque a traição é uma violência, Fábio. É. A traição é uma violência. Porque vai violentar vai violentar teu patrimônio também. É uma violência psicológica, é uma violência moral. E se a gente for pensar em energia, energeticamente falando, quando a gente transa, seja com quem for, trocando os fluidos, a gente traz energia dessa pessoa, né? Então, quando dentro de uma relação existe traição, já não é um casal,
já é um trisal, ou, sei lá, múltiplos, ou enfim, né? Então, tá tudo certo. Hoje em dia, tem vários relacionamentos abertos, enfim, nessa Constituição. Beleza, tá todo mundo feliz? Tá de boa pra todo mundo? É combinado, show tá de tudo bola. certo. O combinado não sai caro. Agora, eu não tô disposta a ter energia da fulana, do ciclano, do beltrano junto comigo. Mas eu sei disso? Eu não sei. Mas o meu campo sente. Então, pra você que tá aí nos ouvindo, tu tá sentindo que tem algo estranho, o sexo deixou de ser interessante, tá esquisito, sente que não tá encaixando quando ambos estão em casa, aí tem alguma coisa. Pode ser que ainda não seja uma traição de fato consumada, mas algo tem. Então, te permita sentir a aura da tua casa. Porque a energia é nítida. Só que a gente não para pra olhar isso. Aí a gente faz a Kátia cega. Porque não vi, a não gente sei. não quer ver. Mas é sobre isso. Porque se eu vi, eu preciso tomar uma atitude. Agora eu sei. Agora eu vi. Algo eu vou ter que fazer com isso. Eu posso fazer de louco e fingir que não vi. Eu posso tomar uma atitude. Eu posso quebrar tudo e depois perdoar. Eu posso, sei lá, devolver a traição. Existem muitas possibilidades do que se pode fazer. Mas algo tem que ser feito. Né? Porque tu tem uma informação, tu sabe. E aí é o que a gente entra daquilo que tu estava falando, né? Então, daqui a pouco essa mulher descobriu. Mas, e agora? Sou corna, e aí faço o que com isso? Oi, Tati, tudo Exato! bom? Buscar ajuda. Buscar ajuda. Eu sempre digo assim, busca ajuda, busca orientação tanto emocional, que é muito importante. Cuida do teu emocional e orientação jurídica. Como eu me preparo, como eu me organizo. Eu não quero que as mulheres saiam de uma relação e dependam de uma decisão judicial para que elas tenham lá. Eu preciso, porque a maioria das mulheres não saem dessas relações, porque muitas vezes elas não têm como sustentar o filho. E aí eu organizo elas para quê? O filho, a casa? Sim, o filho ou a casa, muitas vezes. Eu organizo elas para quê? Muitas vezes elas não têm nem a casa para morar, porque muitas vezes essa casa já foi adquirida em nome da sogro, de sogra, porque quem tá aplicando esse golpe na mulher, ele já sabe que ele vai fazer. Ele já sabe. E eu não tô aqui para demonizar o homem, não. Mas isso acontece. Isso é um fato, isso acontece. Então, a gente tem que falar sobre isso. Então, o que acontece? A mulher tem que se preparar. Ela tem que se preparar desde que ela comece esse relacionamento. Eu adoro, porque, Fábio, quanto mais a gente fala, eu tenho recebido muitas mulheres nos meus atendimentos, que são online. Eu tenho recebido muitas. Tati, eu ouvi tu falar e eu quero assim, eu quero analisar os contratos dos meus imóveis. Eu quero um imóvel no meu nome. Porque eu já vi. Por quê? Porque o casamento acaba ou pelo divórcio ou pela morte. Só dessas duas formas que vai acabar. Então, se o teu marido morre hoje, como é que tu fica? Como é que fica? Como é que faz? E se ele simplesmente, tu descobre hoje que foi traída, vamos supor. Tu perdoaria porque tu não tem onde morar? E se ele resolve que você tem que sair de casa e que a casa está no nome da sogra, o que tu vai fazer? São decisões assim que mudam toda a vida. São decisões assim que mudam, que transformam. E aonde essas mulheres consomem todo esse conteúdo? Como é que elas entram em contato contigo? Como é que elas podem ser parte dessa mentoria? Plano de fuga. Plano de fuga. Eu ia dizer noiva em fuga, não. Não, é plano de fuga. Então, a minha mentoria, ela tem o objetivo justamente de instruir, né, essas mulheres, de organizar esses relacionamentos. Muitas vezes elas me procuram e elas descobrem que não é divorciar e elas chamam o companheiro, vem cá, e aí eles Vamos olhar pra nossa relação aqui. E eles repactuam o casamento. E aí a gente faz um novo contrato. E a gente fica tão feliz quando isso acontece, né? Fico muito feliz mesmo. E já fiz. E aí, ou se elas querem divorciar, às vezes elas ficam 1 ano em mentoria. Eu vou ter que tomar essa minha tosse. Então, a mentoria serve para organizar esse planejamento aí para o casamento.
E eles me encontram @ Tatiana Fortes Advogada. E lá tem links também para me encontrar no WhatsApp. E também tem presentes, tem e-books lá com orientações sobre violência doméstica, sobre como buscar medida protetiva. Tem e-books sobre pensão alimentícia lá, que são gratuitos também lá. Também tem muita orientação, muito conhecimento gratuito no meu Instagram. Tem lives lá que elas podem assistir antes até de me contatar. E também eu vou adorar, o que é óbvio, né? É um agendamento aí para falar mais, para conhecer mais sobre a mentoria e sobre os atendimentos também. Eu não tive a sorte de conhecer a doutora Tati antes do meu divórcio, né? Conheci, já estava tudo nos trinques, já está poderosa. Legalizado. Mas se tu aí, mulher que está nos ouvindo, está pensando em se divorciar, já está no meio desse processo. Se você ainda não está pensando em se divorciar, mas sente que o seu patrimônio pode ser defendido de alguma forma, enfim, busca a doutora Tati. E se for casar também, e se for, eu faço planejamento matrimonial. Se você está namorando, está noiva, se for casar, vai demorar, gente. É o que tu estava dizendo, né? Para que eu possa estar em uma nova relação, eu preciso estar completamente curada, né? Então, hoje eu estou curada comigo, mas eu não sei, e ainda acho que neste momento não seria justo com outra pessoa eu me envolver amorosamente, porque eu ainda não sei se de fato eu vou conseguir já nesse momento ter uma página completamente limpa, ou se eu ainda trago dores, dúvidas, incertezas. Então, enquanto eu não tiver essa certeza, essa clareza de que, seja lá a pessoa que for aparecer na minha vida, eu vou conseguir entregar o meu melhor, eu não vou ser injusta com ninguém, né? Então, permaneço sola, que tá maravilhoso, eu confesso. Já estou curada, já estou pronta para o terceiro casamento. Você homem que está assistindo esse podcast, tá você homem empoderado, você homem macho. Tem que fazer terapia, tem que estar, com a sua masculinidade, resolvida. Você que quer ser um provedor na vida de doutora Tati, comente aqui embaixo, deixe seu WhatsApp. E abrimos o quadro Cupido. Para encerrar, nesse tempo todo, muitas pessoas aí que eu atendi, muitos casais, enfim, eu atendi um homem em específico que eu achei incrível a história dele, a ex-mulher dele. E aí, quando ele chegou aqui pro atendimento, ele chegou um dia assim, muito brabo, mas muito brabo. Xingando muito essa ex, enfim, tal. E ele dizendo, aquela se preparou pro divórcio, porque ela fez 2 anos de terapia, porque ela fez eu dar um carro no nome dela, porque ela, enfim, né, fez toda a organização, e depois, do nada, ela chegou e disse, eu não quero mais, eu quero o divórcio, mas ele tava assim com muito ódio. Maravilhosa. E aí, eu não podia dizer isso naquele momento, né, fui entender as dores dele, enfim, afinal de contas, ele veio me procurar. E aí, enfim, fomos trabalhando, e aí, no andar da carruagem, ele percebeu o quanto ele era tóxico com ela, né? E aí eu disse pra ele, então, agora entendendo quem foi você nessa relação, quem foi ela nessa relação, tu realmente acha que todos aqueles adjetivos iniciais que tu destinou a ela eram merecidos? Ou ela só foi mais inteligente do que tu naquele momento e se preparou para algo que era necessário acontecer, né? E ele disse, olhando assim, realmente, eu não fui um bom marido, não sei o quê, lá. Então, o quanto essa mulher, que eu nem conheço ela, se organizou, planejou, fez um divórcio, ela saiu emocionalmente equilibrada, ela já estava organizada para isso, ele se desorganizou, né? Ele caiu aqui comigo.
E de imediato entendeu que realmente aquilo precisava acontecer. Ele mereceu. Ele mereceu. Ele mereceu. Porque ele dizia, porque ela jogou minhas filhas contra mim, não sei o que. E aí, na verdade, ele Ela disse... não jogou, foi ele Não, que... na verdade, realmente, as minhas ações, né? Levaram. Porque eu fiz ele olhar. Se tu fosse essa filha, né? Se tu visse o pai, a mãe dessa forma, como tu julgaria esse relacionamento, esse pai, enfim? Não. Então, como é importante que pelo menos um dos viventes desse casal tenha uma visão de olhar para dentro, de se organizar, de se programar, para que logo à frente o outro também tenha essa lucidez. E é para isso que a gente trabalha, né? Para trazer harmonia quando é possível, para trazer caminhos, soluções, né? Para quando já não há o que salvar naquela relação. Mas a gente gosta muito quando dá para salvar, né? Ai, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz, principalmente quando dá para organizar o início do relacionamento, sabe? Quando tu faz o contrato de namoro, depois a pessoa faz o contrato de união estável. Quando você organiza... Tem contrato assim, de namoro? Tem contrato de namoro. Alô, mulherada! Pra você que está namorando, chama a doutora Tati. Contrato de contratinho, namoro. Tem contratinho, eu nem sabia disso. Não pode... Não, tá namorando com uma pessoa há muito tempo, começa a comprar patrimônio, faz contrato de namoro, porque, olha, hoje pra ser... Todo mundo hoje começa um namoro, começa a dormir. Um dia na casa do outro, um dia na casa do outro. Mas eu ouvi dizer que, por exemplo, assim, tem fotinho? Já confundiu tudo. No Instagram? Já confundiu tudo. Tem evento, casamento, formatura, não sei o quê? Já confundiu tudo. Tem aqui. Tava aqui. Já tava quase aqui, é um... Tava aqui. Hoje em dia, tu saiu na noite ali, pronto, relacionamento sério. Então, faz contrato de namoro. E aí, eu tenho clientes assim, é lindo, guria. Porque eles estão namorando, mas a gente quer comprar um patrimônio juntos. A gente quer comprar um patrimônio juntos. Vamos lá, Tati, tanto por cento para cada um. Se virar união estável, a gente vai fazer um contrato de união estável. E se a gente decidir casar, a gente que vai converter esse período aqui em casamento. Olha que legal. Então, é muito legal, sabe? Eu sempre digo, o organizado não sai caro. Não sai. Tem contrato. Fábio, tudo que tu, assim, tu pensou... Às vezes, as clientes que já estão acostumadas com o meu trabalho, Tati, dá para fazer um contrato disso aqui entre eu e meu marido? Dá. A gente faz. Tudo dá. Às vezes, elas vêm, mas o advogado falou que não dá. O porquê que não dá? Dá para pactuar. Dá para pactuar. Tudo dá para pactuar. Sendo para organizar, para criar regras que facilitem. Por quê? Porque se eu e você, nós simplesmente, eu dizer assim para você, Fábio, eu vou, sei lá, depositar eu te devo um dinheiro, mas vou te depositar. E nós não escrever nada. Aí você me dá o negócio, você me entrega um produto, alguma coisa, daí eu morro. Morreu a dívida. Tu vai cobrar das minhas filhas? De que jeito? Elas vão dizer que eu não te devo nada. Porque principalmente se foi por telefone, né? Eu não te devo nada, não tem nada escrito. Então, assim, o que não está escrito não existe no mundo jurídico. E muitas vezes as pessoas só funcionam com o que está escrito. E tudo, doutora, toda conversa assim de WhatsApp, vale tudo Vale, pode ter validade, mas nada como um documento. Entendi. Nada como um documento, sabe? Porque ali é uma prova meio... Hoje em dia dá para editar, sabe? Hoje é uma prova assim meio... Sabe? É uma prova fraca. Se tu não tem que certificar que ela é uma prova para validar ela, sabe? Tu tem que validar essa prova. Tu tem que validar essa prova. Tu tem que degravar esse áudio, sabe? Não é assim só tu dizer, eu tenho a prova. Sabe? Até tá pra fazer uma chantagem, sabe? Mas assim, tu tem que validar, sabe, essa prova. E hoje em dia não, já há muito tempo, né? Traição não é mais crime. Não. Acho chatíssimo. Por isso a importância de um... Mas, recorta. Para aí. Mas se você fizer um contrato, você começou a namorar. Você fez um contrato com uma pessoa de união estável, de namoro, e você pactuou com ele.
Você escreveu no contrato Que comigo não pode trair. que não pode trair. Para tudo, mulherada. Para Anotou? tudo, anota Papel aí. e caneta. Anota. Você Boy pactuou. Magia. Boy Magia. Chega aqui, amor. Vamos fazer um contratinho? Você escreveu ali, ó. Quem trair vai pagar 100 mil reais. Traiu? Pode executar na justiça. Eu conheci a doutora Tati tarde. Por quê? Porque aí não precisa provar. Só que, claro, você vai ter que ter a prova, né? Você vai ter que especificar, depois você vai ter que provar que ele quebrou uma cláusula do contrato, lógico, né? Uhum. Daí você tem que ir lá. Mas e o que é traição? Aí nós vamos ter que... Daí eu vou lá, Fábio, mas o que vocês consideram traição aqui nesse casamento? Porque traição, pra mim, pode ser uma coisa, pra ti pode ser outra. Uhum. A traição é o quê? É falar no WhatsApp? Mandar um nudes? É mandar um nudes? Peraí, vamos especificar o que é traição. Vamos ser claros, mas daí a gente vai conversar em escritório, em consultório. Então, assim, se você pactuar com ele que no contrato você vai ter um documento especificando se trair tanto por WhatsApp, quanto por rede social, quanto por não sei o quê, quanto por isso, por aquilo, 100 mil reais de multa. Se for Tá por ouvindo, WhatsApp, Matheus? se for por isso, se for por aquilo. Espero Então, que a sua senhora esteja ouvindo esse podcast. não é traição. É difícil provar a traição quando você tem que ir lá provar em juízo, daí tu tem que levar testemunha, daí tu tem que provar. Lá é difícil. Lá é muito difícil. Porque não é crime. Uhum. Lá é difícil, tá? Apesar de ser apesar de tu poder provar, mas é difícil. Agora, se tu tiver em contrato, essa é a importância dos contratos de família que eu falo sempre nas minhas redes sociais. Pra você, Boy Magia, que está interessado em mim, saiba que a gente só vai se relacionar depois de um contrato assinado, feito com a doutora Tati, entendeu? Por isso a importância do diálogo no início dos relacionamentos. Porque se você disser assim, ó, nós vamos fazer um contratinho do nosso relacionamento. Se você já viu que a pessoa é reticente em fazer um contrato, será que tem alguma coisa errada aí, né? Então, aí já eu digo, aí é o que eu falei antes da gente começar a conhecer a pessoa desde o início do relacionamento. A importância da gente saber reconhecer o tipo de pessoa que é para nós ou não, né? Isso é a importância talvez a maturidade que ensina isso pra gente, né? Talvez muitos jovens vão achar que a gente é muito chata sendo assim, né? Mas eu vou jogar ali pra engatilhar a galera, que eu sou dessas, né? Sou desse time que engatilha o povo. E você, amada, você que tá nos ouvindo, você faria esse contrato? Você assinaria esse contrato que você se responsabiliza em não trair? Você se responsabiliza em ser essa mulher incrível? Porque assinaria? Nós mulheres também teríamos assinaria que nos ou não assinaria? responsabilizar, né? Aham. O contrato é de dupla assinatura, né, doutora? Os dois vão ter que assinar. Sim, os dois. Isso os famosos fazem muito, né? Os famosos fazem muito esses contratos. Isso começou com os famosos, né? Só que agora as pessoas normais também estão assinando. Réis mortais? Os réis mortais também estão assinando, né? E eu acho muito importante. Eu acho que todas as pessoas que estão num relacionamento devem falar de cláusulas não patrimoniais e patrimoniais. Isso é uma cláusula não patrimonial. Falar de traição, falar desses tipo de regras num relacionamento é uma cláusula não patrimonial. E muitas vezes a gente vai lá, quando casa, você foi casado no papel? Sim. Então, você foi lá no cartório e disse, vamos lá, eu quero casar, qual o regime que tem aí, né? Qual o regime que tem aí? Separação parcial? Uhum. Separação parcial de bens, moça. É esse aí mesmo que nós queremos comprar. Geralmente é assim. Mas quando vem lá comigo, não, a gente pensa assim, não, vamos lá, vamos ajustar, ó. O João e a Maria, vamos ver o que vocês querem, qual é a pretensão do futuro, pro futuro de vocês, o que vocês desejam construir, o que cada um pretende, a gente conversa, primeiro individual com um, depois com o outro, o que cada um pretende, aí a gente começa a construir para ver, aí de repente nem é aquele tipo de regime, daqui a pouco é um regime que eles vão criar, uma e coisa eu nem sabia que isso era possível. É possível. A gente não precisa ficar só com aquilo que está lá na lei.
A gente pode criar um misto, a gente pode criar um novo, a gente pode fazer o que a gente quiser. E pra mulherada que tá nos ouvindo que já é casada, tem como alterar isso? Tem, é maravilhoso. Ah, mulherada, eu tô pensando em vocês também. Essa semana eu fiz uma alteração de regime de bens. O casal casou com separação total de bens. Só que no decorrer da vida deles, eles começaram a construir patrimônio. Eles começaram a construir patrimônio. Olha o poder disso aqui. Eles começaram a construir, começaram a comprar imóveis, começaram a comprar terrenos e carro e não sei o... E aí, o marido entendeu assim, tô prejudicando minha mulher, porque ela tá sem nada. Tá vendo como tem homens bons? Tem homens maravilhosos. Por isso que antes eu disse, eu não quero demonizar os homens, mas tem homens, né? A gente sabe que o índice de violência contra a mulher é altíssimo. E são os homens que fazem isso. Mas tem homens maravilhosos. E aí, esse homem disse, não, tô prejudicando minha mulher. Eu quero alterar o regime, doutor. Alteração de regime de separação total de bens para comunhão universal de bens. Ou seja, eles decidiram que tudo que é de um é dos dois. Então, pode alterar o regime de bens. Tem regras para isso. Nesse caso, não existem as regras, não vai ser muito fácil para eles alterar, porque é do tudo, é do nada para um tudo. Para um tudo. Mas se fosse de um tudo para um meio, para um nada, não. Meio. Aí ia ter que ser bem analisado, tá? Pode alterar, pode o casal criar, por exemplo, novas regras, pode criar, por exemplo, podem fazer doações, podem, assim, ó, o casal pode construir aquilo que melhor beneficia dentro de um casamento. O que não pode é o casal não pensar em patrimônio, em finanças, Fábio. O que não pode é a mulher simplesmente ignorar esse fato e trabalhar diuturnamente e deixar a administração do lar tudo para o homem, porque ela entende que a parte dela, esses dias eu ouvi de uma mulher assim, eu não posso participar de tudo, eu não posso fazer tudo porque eu nunca tenho dinheiro. Tá, mas você não trabalha? Eu trabalho, inclusive até trabalho que nem louca. Tá, mas então... mas o meu marido que administra tudo. Mas então... mas ele disse que nunca sobra. Mas e tu olha? Não. Percebe? Então isso é que não pode. E daí já entra a Tati, né? Daí eu já fico desesperada. Eu disse, amiga, tu precisa de mim. Tu precisa de mim. Eu quero só que você entenda que você tem que abrir os olhos. Que você precisa entender que você faz parte desse todo. Porque se tu olhar pelas constelações familiares, né? A gente olha, ela faz parte daquele sistema. Ela faz parte daquele sistema. Então, isso é que não pode, Fábio. A mulher, ela tem que entender que ela faz parte do sistema familiar. Nós não podemos viver como viviam as mulheres de 1920. Isso não é feminismo. Isso é, sim, parte do que o feminismo fez por nós e é honrar o que elas fizeram. É honrar o nosso direito adquirido de sermos parte, de termos recebido o direito de hoje nós podemos ser dona da nossa história. De sermos livres, né? Livres, nós somos livres. Nós temos esse direito. Então, assim, ó, nós temos sim que fazer parte de tudo isso. E a gente vê muita mulher aí que infelizmente ainda não é dona, que trabalha, mas não tem consciência de que ela precisa planejar patrimonialmente, porque se ela divorciar e se o marido morrer, eu vejo principalmente em casos de uniões estáveis. Eu sempre estou perguntando, é casada? É casada no papel? Não, vivo junto. Mas eu vivo junto. Tem documento? Não. Porque eu sou advogada. Tem reticência de já vem essa mulher querendo me vender contrato. Não é querer vender contrato. Eu quero te vender tranquilidade. Não. Ele é um amor pra mim. Também, todo mundo é um amor. E pode ser que seja pra sempre. Mas todo mundo é um amor. Mas já vou te dizer. Eu tenho casos de mulheres que o companheiro morreu.
E ele morreu de manhã, à noite ela foi lá tirar o dinheiro do caixão, tava bloqueado. E ela ficou sem dinheiro. Só que quem administrava o dinheiro era ele. Aí tu não tem senha, tu não sabe quanto tem, aonde tem. Detalhe, eu falava, reconhece essa união estável, reconhece essa união estável, tu quer vender contrato, reconhece essa união estável, reconhece essa união estável, tu quer vender contrato. Se nem vou ficar rica. Aí, 3 anos, até que tudo deu certo. 3 anos. Mas são 3 anos sem pila, né? Aí, depois, claro, ela conseguiu que a filha recebesse, mas para ela não veio, porque como o tipo de pensão que ela recebia, para ela não veio. Aí, até que ela conseguiu receber aquilo, até que ela foi humilhada pela família dele, porque daí, imagina, até que ela foi humilhada pela família dele, ela dependeu, e quantas mulheres vivem isso? Então, assim, ó, reconhecer, botar em ordem a vida, Fábio. Sabe? Nós temos, a mulher, ela é o esteio da casa. É o pilar. Sabe? É o pilar. É aquela história, o pai sai, a casa trinca, a mãe sai, a casa cai. Uhum. Então, a mulher, ela é esse pilar. Nós temos que organizar. E é justamente por isso que, embora eu seja uma terapeuta familiar, o meu foco é sempre a mulher. E o nosso trabalho é para a mulher. Então, a gente está aqui, eu digo sempre, busquem, gente. Olha, a gente está aqui com esse trabalho maravilhoso que a gente faz para organizar a vida, fazer contratos, organizar, reorganizar. Eu acho lindo, sabe? Porque elas têm me procurado para... Tati, quero uma consultoria, porque eu quero ler e eu quero reorganizar esse contrato aqui de união estável. Tá muito antigo, 2006, isso aqui é muito antigo, eu quero fazer um novo. Porque vai que ele morre. Eu quero botar isso aqui, eu quero registrar. Vamos registrar, gente, lá no registro de imóveis. Vamos fazer isso, vamos atualizar. Então, eu tô fazendo que nem você, eu tô largando aqui gatilhos. Isso aí. Eu tô largando gatilhos aqui, ó. Então, assim, ó, é isso, Fábio, sabe? É esse tipo de coisa que nós temos que despertar, porque esses problemas, eles geram problemas muito maiores que prejudicam não só a mim, a ti, mas que prejudicam todo o nosso entorno. Todo o nosso entorno, que prejudicam os nossos filhos, dá problemas de herança, que dá vários problemas e que fazem a gente perder dinheiro. Porque daí vai diminuir o valor de imóvel, valor de carro, vai perder muito dinheiro e vai fazer a mulher, muitas vezes, passar necessidade financeira. Vai perder imóveis, por exemplo, mulheres que têm sociedade com companhia. Mas esse é o maior problema, que se nós começar a falar aqui, vai longe. Então, esse é o maior problema. Sociedade, então, nem se fala. Então, por isso que esse podcast aqui, ele vale milhões. Se você tá casada, tem solução. Se você tá pensando em se divorciar, tem muita solução. Se você tá só namorando, tem solução. Então, esse podcast é pra todo mundo. Mostra pro marido, mostra pro noivo, mostra pro namorado, porque eles também, ó, ficam mais ligados, entendeu? Eles já estão entendendo que tu não tá pagando bobeira ali, não. Tu tá ligada. Tá muito instruída. Tá muito instruída. Então, siga Tatiana Fortes, advogada. Tem mentoria, tem consultoria, tem podcast, tem e-books. Tem e-books e tem muitas lives. Tem muita coisa para tu te nutrir. Se não servir exatamente para ti nesse teu momento, o conhecimento nunca é demais, né, doutora? E não faça nada sem uma assessoria jurídica. Busque, isso. Não precisa, não tô aqui, busque uma assessoria jurídica. Não minha, mas busque aí, né? Não faça nada bancando a louca no Google, né? Então, para o meu relacionamento passado, não conheci doutora Tati, mas pro próximo, amor de minha vida, que você ainda nem se apresentou a mim. Muitos contratos. A gente vai ter muito papel para assinar. Agradecendo meus patrocinadores aqui novamente. Ótica Veneza, Bocati, JC Soluções Hidráulicas e Elétricas, Clínica Bloom, Essência em Foco. Vocês são incríveis. Esse podcast não conseguiria chegar em tantas mulheres, em tantas famílias sem vocês. Seja esse movimento que vocês, meus patrocinadores, fazem para mim, diretamente impacta muitas mulheres, muitas famílias. Eu sou eternamente grata por vocês.
tornarem esse meu sonho, esse meu desejo uma realidade. Então, minha eterna gratidão. Tati, muito obrigada pelo teu tempo, pelas tuas palavras, por toda essa energia que tu traz. Eu sou muito mais feliz e segura desde que te conheci, porque tu me trouxe uma energia que eu nem consigo traduzir, mas foi incrível. Se você, mulher que nos ouviu até agora, ainda não está inscrita no canal, amada, a gente não tem um contrato aqui para assinar, mas clica ali, ó. Isso, tem sininho, tem joinha, tem compartilhar, tem comentar, faz todo esse trem, tá bom? @FabielleMB, meu Instagram, vai sair recortes lá. @Papo e Vinho RS também vai sair recortes lá. Mas o episódio inteiro, completo, de cabo a rabo, com tudo isso que a gente falou aqui, é só no YouTube. Então se inscreve no canal, não banca bobeira. Manda pra amiga, manda pra mãe, pra avó, pra vizinha, pra tia. E a gente se encontra quinta-feira, 20 horas, não perde. E a gente segue aqui, né, doutora? Seguimos. Porque a gente merece. É verdade.